E isso é muito interessante ainda, Dô, porque eu percebo essa relação entre pecado e problema de saúde, porque eu nunca conheci um pecado que não fizesse mal à saúde. Olha sabe? só. Interessante, você fez essa afirmação aqui em off, mas eu queria que você explicasse mais ela. Então, Sim. todo pecado vai Faz gerar mal à um problema de saúde. Todo pecado faz mal à saúde. E a santidade sempre faz bem à saúde. Você pode parar e observar, você vai ver que tudo que faz mal à saúde é pecado. É pecado. E é interessante a gente pensar nisso do ponto de vista da pornografia, porque, por exemplo, a glutonaria. Glutonaria é pecado. É um pecado. A gente não leva muito a sério por vezes. Nos nossos, Passa pano nos pra nossos ajuntamentos, a gente passa pano, porém é pecado. E aí a gente sabe, a glutonaria é pecado. Agora, esse pecado, ele traz consigo uma série de problemas de saúde. Então, você vai ver lá obesidade, você vai ver diabetes, excesso de colesterol, você vai ver problemas osteoarticulares, você vai ver uma série de problemas inflamatórios que estão nesse pacote, pecado sempre adoece. E por que isso, cara? Porque tudo que está fora do propósito adoece. Tudo que está fora do propósito vai adoecer. Se eu pegar esse microfone e não usá-lo para o propósito que é o propósito dele, ele vai danificar. Então, o formato dele que a gente podia usar ele de martelo. Né? Você pode usar como martelo. Pegar. E talvez até funcione, né? Por um tempo. Né? Mas adoece. Danifica. E o nosso corpo é assim, cara. Nosso corpo, tudo que não está cumprindo o propósito, vai adoecer. Então, se você olhar aí para outros comportamentos também, por exemplo, a promiscuidade sexual, além da pornografia. Cara, você vai ver todos os estudos mostrando que a promiscuidade sexual ela está associada a um monte de doenças que a santidade e a castidade e o sexo dentro do propósito do casamento não tem. Então você vai ver que o sexo dentro do propósito do casamento, ele é um fator de proteção à saúde. O sexo fora do propósito do casamento, ele aumenta a chance de uma infinidade de problemas de saúde. Exatamente. Então, por exemplo, a própria amamentação protege, a gravidez protege contra uma série... São mandamentos do Senhor. Tudo que o Senhor mandou fazer, faz bem. Tudo que o Senhor disse para não fazer, faz mal. Então, a gente é muito integral, né? Total. Né? Tipo assim, não, eu tô pecando no meu espírito aqui, meu corpo não está sendo afetado. Não, tá tudo sendo afetado. Tá tudo sendo afetado. Então, tem essa conexão. E por que eu acho importante a gente entender isso? Porque durante muito tempo, eu acho que eu e você vivemos esse entendimento e passamos por isso de olhar a pornografia como um problema espiritual. E eu acho que hoje chegou o tempo... Nós temos elementos para isso, temos maturidade para isso, a igreja tem maturidade para isso, para entender a natureza espiritual e pecaminosa de uma prática, mas para também, assim como a gente trata diabetes, assim como a gente trata artrose, e isso pode ter algum tipo de relação com comportamentos pecaminosos, a gente também pode tratar e a gente pode se valer de uma série de recursos. E hoje o que me encanta, Dô, é ver o quanto a gente, enquanto ciência, neurociência, descobriu a ponto dos caras ateus estarem chegando hoje. Você pode procurar aí na pornografia... Não, você pode procurar na internet, você pode colocar aí, efeitos da pornografia no cérebro, e você vai ver uma infinidade de cientistas, de médicos, de psicólogos que não são cristãos, dizendo, cara, para com isso, isso destrói o seu cérebro. Então assim, para eu entender o que você está falando, você está dizendo o seguinte, vamos usar o outro exemplo, né? Alguém que está num pecado da glutonaria, eu preciso, num discipulado, fazê-lo chegar a esse entendimento, a se arrepender, mas ele vai ter que ir no médico para resolver o problema da diabetes que ele está. Exato. Essa consequência física, vamos ter que usar outros mecanismos além do arrependimento. E isso é tão arrependimento quanto a confissão de um pecado. Entendi. Isso é tão arrependimento quanto, porque é uma ação da meia volta, né? Exato. E aí você está dizendo, então, que eu preciso levar essa pessoa a arrependimento, entender que é pecado aquilo da pornografia, abandonar aquilo, mas existem casos que a pessoa vai precisar de uma ajuda de outras profissionais e técnicas para
ela sair daquilo. E mesmo nos casos onde ela não vai precisar do profissional, onde ela não vai precisar de uma consulta, ela se valer desse conhecimento de como funciona o cérebro, de como se constrói um hábito, de como se desconstrói ou se destrói um vício, ela saber, cara, como é que a minha mente funciona, cara. Eu tenho neurônios aqui, eu tenho sinapses, eu tenho dopamina, eu tenho um sistema de recompensa, entender, cara, quando eu sei jogar o jogo, quando eu sei as regras do jogo, eu tenho muito mais chance de vencer do que quando eu não sei, cara. Se eu sou um amador no jogo, se eu não sei como é que funciona, se eu não sei onde é que eu estou entrando, quais são as armas, quais são... Já entro perdendo, né? Cara, eu já entro perdendo. Então, eu tenho que estudar o inimigo. E eu acho que hoje nós temos uma infinidade... Nós temos um gigante diante de nós. E nós sabemos o ponto fraco deles, cara. Ok, então, dos estudos que você tem feito, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem pesquisado, quais são alguns efeitos da pornografia no cérebro humano? Sim, tem até um livro que eu queria indicar para o pessoal. É um livro de neurociência, mas ele é um livro para qualquer pessoa, para o público geral mesmo. Que eu não sei se tem em português ele ainda, mas ele em inglês é Your Brain on Porn. Então, é o seu cérebro ali no pornô. O que acontece com o seu cérebro no pornô? E ele detalhou tudo que tem de evidência científica, de achados recentes, de revisões sistemáticas, meta-análises, a partir dos achados da neurociência, mostrando, cara, o que está acontecendo no cérebro de quem está preso à pornografia. E é interessante, olhado, que não é só o vício no sentido do, cara, o vício como dependência, aquele cara que tem tido agora uma perda de controle, ele não consegue parar, ele tem uma exposição progressiva, compromete funcionalidade. Não, o consumo. Começa a comprometer o social dele. Então, isso que ele está falando é só mesmo o consumo, ele nem está falando do extremo lá. O vício tem prejuízos porque é progressivo. Mas não tem dose segura, não tem exposição segura. Porque tem muita gente que vai dizer, não, o que você não pode é ser viciado. Mas consumir de vez em quando, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Eu paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser, cara. Então, é prejudicial em qualquer tempo. E por que é tão prejudicial? E aí, falando já do que acontece no cérebro. Cara, o nosso cérebro, ele tem um pico de neuroplasticidade que acontece até os 18 anos de idade. Então, quais são os maiores hábitos que a gente tem? São aqueles que foram formados na nossa infância e adolescência. Por isso que a Bíblia até neurocientificamente vai nos ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. Por quê? A Bíblia estava dizendo, o pico da neuroplasticidade é na infância e adolescência. Porque é como... Eu gosto de usar esse exemplo mesmo, como uma massinha, que, cara, criança é uma massinha mole, massinha de modelar. Cara, do jeito que você coloca, você acabou de comprar, do jeito que você coloca, ela fica. Depois de um determinado vai enrijecer. ponto, ela enrijece. E aí, não é que ela não muda, mas as mudanças são mais lentas, as mudanças são mais dolorosas e custam muito mais. Então, o cérebro é plástico. Ele, em qualquer momento da vida, pode ser modificável. E glória a Deus por isso. Porque Romanos 12 também testifica disso. Sim. Que nós podemos ser transformados conforme a renovação do nosso entendimento em qualquer momento. Sim. Mas os nossos hábitos, eles são formados, o pico de formação dos nossos hábitos é até os 18 anos. Sim. E aí, cara, por que a pornografia hoje é um problema tão mais sério do que anteriormente? Porque o consumo de pornografia nunca foi tão precoce. Cara, antigamente precisava ser maior de 18 anos para ter acesso a um material, ainda que tivessem ali os caminhos alternativos, algum maior de idade ia lá, mas tinha que ter um intermediário. Hoje não. Hoje não tem essa necessidade e a exposição está cada vez mais precoce. E não só na pornografia lá dos tubes da vida, dos sites de pornografia explícita, mas o soft porn. Aqueles estímulos de TikTok e estímulos mais sensualidade, suaves, né? Na sensualidade, mas que vão gerando esse primeiro estágio da dependência, que é a sensibilização.